prazer muito grande estar aqui com todos vocês nesses momentos aí que antecedem o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Previsto para acontecer em janeiro. E agradecer imensamente aí a oportunidade de eu trazer aqui, junto com alguns colegas, algumas impressões da prova, baseada aí na estatística, né, dos levantamentos que a gente faz a cada edição do exame, e cumprimentar as idealizadoras desse evento, nas pessoas da professora Thelma Moura e da professora Érica, aí de Morrinhos, e aqui do nosso campus, a professora Tânia, né? E, por extensão, eu cumprimento os demais colegas que participam direto e indiretamente, aí, com aulas ou não, na organização, enfim, muita gente envolvida, né? E eu não gostaria de tomar o tempo aqui só para fazer esses cumprimentos. Então, vamos cumprimentar todos, parabenizar todos pela iniciativa, assim por atacar. Então, vamos iniciar conversando um pouquinho da estrutura da prova, e eu vou me ater aqui à prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias, né? E dentro dela, nós vamos focar em alguns aspectos dos itens de física. A gente não fala em prova de física, fala em prova de ciências da natureza, que é um bloco de conhecimentos que contempla a física, a química e a biologia e as suas tecnologias, né? Então, não falaremos em prova de física, falaremos em itens de física, tá bom? Então, deixa eu projetar aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Para os itens de física. Aqui é a instituição, né, que está promovendo esse evento, Instituto Federal Goiano, instituição da qual fazemos parte, e particularmente, além de trabalhar no Instituto Federal Goiano, eu também trabalho na Universidade Federal de Catalão, e por essa razão eu preciso atrelar, né, na hora de conversar com vocês, essas duas instituições que, de uma ou de outra forma, eu me encontro envolvido, né? Com pesquisas, enfim, ensino, extensão, como um projeto desse, enfim. Então, o que a gente vai conversar inicialmente? Eu tenho aqui um levantamento, né, por assuntos e por habilidades. Então, uma coisa importante quando a gente conversa sobre Enem não é só falar de temáticas, de assuntos que são mais cobrados, né? As questões que vieram, os itens, como a gente chama tecnicamente dentro do INEP. INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, que organiza a prova do Enem. Muito bem. Então, cada questão, ela obrigatoriamente contempla uma única habilidade. Essa única habilidade, é importante a gente chamar atenção pelo fato de que aquele formato de correção em relação ao número de acertos, né, a gente não fala mais que o melhor classificado é aquele que acerta mais, esse conhecimento de todos vocês, né? Assim a gente imagina. Teoria de resposta ao item, é disso que eu estou falando. Quando se fala em teoria de resposta ao item, estatisticamente, para validar esse tipo de sistemática de contagem, de pontuação, obrigatoriamente a gente tem por questão a exploração de uma única e tão somente habilidade, daquelas que estão elencadas na matriz de referência. E é para elas que nós vamos migrar agora. Bom, mas antes disso, elas estão aqui embaixo, ó, nesse diagrama. Deixa eu pegar aqui um pincel, né? Acho que eu peguei um pincel. Vamos lá. Aqui, ó, são as habilidades nesse eixo,
né? E aqui nós selecionamos aquelas com maior frequência de incidência na avaliação. E aí eu trago também algumas questões para discutir com vocês. E aqui, os conteúdos, né, mais presentes nos últimos exames do Enem por número de questão. Olha que interessante. E aí você vai ver que energia é um tópico bastante frequente, né? Talvez seja que a campeã, a energia é a campeã de presença nos itens do Enem, nessas últimas edições. Depois, termodinâmica clássica, né? Eu falo clássica porque a moderna não é vista aqui na educação básica. Eletricidade e ondulatória, né? E eu vou trazer também uma questão de ótica que está sempre presente. Eu sei que outros colegas da física entrarão. Então, não é propósito nosso aqui, nesse encontro, contemplar 100% dos tópicos relacionados à física, né? De modo que eu vou discutir com vocês apenas aqueles que eu estou comentando aqui, ou alguns deles, né? Sempre mencionando qual habilidade que foi explorada naquela determinada questão, até para que vocês se situem em relação a esse nosso bate-papo, ok? Então, é isso. Olha só as habilidades. Nós vamos ver aqui com grande frequência a habilidade 01, né? Deixa eu pegar o pincel de novo, acho que facilita para vocês, né? Deixa eu pegar aqui uma cor azul agora. Habilidade 01, vamos ler daqui a pouquinho o que é essa habilidade. A habilidade 20 é a campeã de incidência no exame, né? No Enem, né? E aqui vai decrescendo, tá? Mas são 30 habilidades por bloco de conhecimento, isso está lá no seu edital, você deve ter lido. Se não leu, está em tempo de fazer essa leitura atenta, né? Eu costumo dizer que você só consegue ingressar ou ter um bom desempenho num exame, num processo seletivo. Esse bom desempenho, ele está condicionado, na minha leitura, necessariamente no edital. Se eu conheço o edital de capa a capa, eu já posso me considerar uma pessoa que deu um grande e firme passo rumo ao excelente desempenho. Claro que depois de ler o edital, né, entender completamente o edital, você precisa ter lá os conhecimentos que, obviamente, são pertinentes, né, a esse bom, ou vamos falar, excelente desempenho. Bom, então, eu vou ler daqui a pouco, vou ler as habilidades, mas eu não vou ler todas e também vou colocar todas. Eu só trouxe aqui para enfatizar aquelas que a gente está chamando a atenção, que tem grande incidência, que é a habilidade 1, a habilidade 5, aqui nessa primeira página. Vamos lá, ó. Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Vamos trazer, eu trouxe aqui uma questão sobre ondulatória, né? E oscilações de ondas, e os fenômenos relacionados a esse campo do conhecimento, para que vocês se situem e tentem interrelacionar a habilidade ao que você aprendeu aí no ensino médio. Por exemplo, a habilidade 5, olha que interessante. Não adianta você conhecer, né, apenas e tão somente os conceitos, as equações, né, para resolver um problema de circuito elétrico. Não. A habilidade 5 está dizendo que você precisa saber dimensionar circuitos. O que significa dimensionar circuitos, né? Significa você, imagine que você aí na sua casa precise instalar um ar-condicionado
e existe uma fiação lá pré-instalada. E existe aquele controle, aquela distribuição, né? Tem um monte de chavezinha, não sei se você já observou, dentro da sua casa, você abre uma janelinha assim, uma porta, e tem um monte de chavezinha que a gente chama de disjuntor. E tem os números nesses disjuntores, né? O que são aqueles númerozinhos? 30, 20, 10, 15. Aqueles números são a intensidade máxima de corrente que aquele disjuntor suporta para distribuir para um determinado cômodo da casa ou um conjunto de cômodos. Então, vamos supor que você tenha contratado alguém para fazer a instalação da sua casa, na hora de dimensionar, de projetar, e essa pessoa colocou lá uma fiação apenas e tão somente para receber uma carga, entre aspas, elétrica, uma corrente elétrica, para apenas iluminar, né? E com o passar do tempo, temperatura média do planeta cada vez mais elevada, calor insuportável, você resolve, além de ter aquele ar-condicionado em um determinado cômodo, colocar naquele específico que estava preparado para apenas receber iluminação adequada. Aí o que acontece? Quando você monta o ar-condicionado, chama alguém para instalar, sem fazer uma verificação adequada, pode acontecer de haver uma sobrecarga, porque aquela fiação não estava dimensionada para receber uma corrente elétrica tão elevada como aquela que passou a ser depois que você instalou o ar-condicionado, né? E é disso que nós estamos falando aqui, na habilidade 5 da matriz de referência. Não basta saber instalar o ar-condicionado, né? Não basta saber as especificações técnicas, como potência, consumo de energia mensal, não é? Voltagem, frequência, enfim, isso você precisa conhecer. Como é que instala, como é que calcula a corrente total de um circuito, isso todo mundo aprende aí na sala de aula. O que não se aprende, em princípio, né? E é isso que o Enem está querendo, as políticas públicas educacionais está tentando inserir, né, na mentalidade da comunidade discente, dos estudantes e também dos professores, que se vá além dessa perspectiva da mera exposição do conteúdo, sem fazer uma contextualização, né, de, por exemplo, onde eu vou usar aquele conhecimento científico no dia a dia. Está aí uma situação bem, como é que eu digo, hein? Bem comentada, bem discutida nos itens de física do Enem. No último exame aconteceu exatamente esse tipo de questão, cobrando essa habilidade dimensional, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Bom, aí aqui nós temos a habilidade 17. É claro que essas demais, embora eu não leia aqui, eu vou merecer essa gentileza sua. Você dê uma chegada, uma lida, uma checada, né, no seu edital, baixa ele lá rapidão e leia as habilidades, não só das ciências da natureza e suas tecnologias. Que aí você vai descobrir, você vai se situar e vai se preparar muito mais, de forma muito mais adensada, para, na hora de ler, não ser surpreendido, né? E é isso que a gente imagina aí, que todo mundo tem batido, tem discutido na sala de aula. Não é só o conhecimento da sala de aula, pura e simplesmente. Precisa articular isso. Por exemplo, aqui na habilidade 17, o que se pretende numa avaliação, numa questão, caso seja cobrada a habilidade 17? Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas e biológicas, como texto,
relações matemáticas, simbologias, gráficos. A leitura de gráficos, gente, toda prova, todo exame, toda edição do exame, nós vamos encontrar esse tipo de habilidade, né? Em pelo menos aí 3 disciplinas das que vocês conhecem. Quando vai discutir aí alguns aspectos da sociedade, é evidente que aparecem alguns dados, sejam lá por meio de quadros, tabelas, ou por gráfico mesmo, né? Por exemplo, como é que ficou aí a evolução da contaminação via coronavírus, né? E aí você vai ver um gráfico com um aspecto de uma função exponencial, por exemplo. Essa articulação da matemática, né, com conhecimentos sociais está bem estampado, ou estampada, né, porque é uma relação, essa articulação, na última lei que alterou lá a LDB, né, essa lei de 2017. E ela vem com toda sua expressividade, né, e contundência nessas avaliações. Já estão presentes aí, inclusive, na reformulação dos livros, esses livros que vocês recebem do governo federal. Bom, mais uma vez, eu não vou fazer a leitura toda, né, para a gente não tornar uma exposição enfadonha, mas fica aqui o meu convite. Essas 3 habilidades eu vou destacar. Eu já fiz isso no início do nosso bate-papo, habilidade 20, 21 e 23 do Enem, né? Por exemplo, avaliar possibilidades de geração, uso e transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas e sociais, deixa eu ver aqui, e econômicas. Está bem na minha frente aqui a câmera, então, às vezes ela atrapalha a minha leitura. Então, essa questão aí da ética, né? Às vezes aparece uma questão, como eu vou mostrar para vocês, um item, em que ele relaciona o conhecimento científico dentro da física, e aparece lá um dono de posto de gasolina, né? Que por alguma razão ou interesse próprio, sem pensar na coletividade, na sociedade, ele tenta burlar de maneira desonesta a fiscalização, batizando, né, entre aspas, é um termo do senso comum aí, a gasolina, falsificando a gasolina. Então aí tem algumas questões éticas. Aí, por exemplo, como é que eu posso usar uma lei física na hora de abastecer um carro, né, para saber se aquela gasolina, aquele combustível, ele está dentro das especificações esperadas da legislação consumerista, né, por exemplo, e de maneira honesta. Então, existem técnicas, né, que, seja lá por meio da química ou da física mesmo, a gente consegue desenvolver formas alternativas e baratas de descobrir se um combustível que eu abasteço meu carro em determinado posto de gasolina é um combustível puro, né, adequado para o veículo ou não. Se não, ele foi falsificado e existem aí algumas previsões legais para aplicação de algumas sanções, como multa, né, no estabelecimento. E é claro, se alguém recorre a essa modalidade de atitude, né, desonesta, a habilidade 3 está chamando atenção para esse fato, que é essa questão ética, né, as implicações éticas, quando ele utiliza de maneira fraudulenta, né, para alterar o combustível, talvez para oferir mais lucros ou coisas dessa natureza. Então, muita atenção mesmo nessas habilidades. E agora nós vamos conversar sobre algumas questões que eu preparei para vocês aqui, beleza? Olha aí, pessoal, lembra
que eu trouxe aqui a questão, e sempre a questão ela está atrelada a um conteúdo, né? Vamos falar, a um tema, e não sempre articulada a uma única habilidade, e eu já expliquei por que uma única habilidade. Inclusive, se tiver mais de uma habilidade atrelada a uma questão ou um item, isso é passível de nulidade, né, da questão no exame, para vocês entenderem o tanto que é séria, né, essa questão da habilidade única ser tratada, ser cobrada numa determinada questão. Muito bem. Essa questão está dentro do escopo do estudo da ondulatória, mas também ela se articula com conceitos da cinemática, que a gente aprende lá, deslocamento, posição, velocidade, aceleração, lá no comecinho da física, do primeiro ano, ou da mecânica, se vocês preferirem. Então, ultrassom é uma onda, então você pode classificar essa questão contemplando aí dois braços da física, um deles é a ondulatória, né? Oscilações e ondas, e o outro braço dentro da mecânica cinemática. E aí o que diz essa questão? Vamos ler. A ultrassonografia, também chamada de ecografia, é uma técnica de geração de imagens muito utilizada em medicina. Ela se baseia na reflexão que ocorre quando um pulso de ultrassom emitido pelo aparelho colocado em contato com a pele atravessa a superfície que separa um órgão do outro, produzindo ecos que podem ser captados de volta pelo aparelho. Então, vamos entender o que ele acabou de dizer. Ele disse para mim o seguinte, deixa eu ver se eu alcanço aqui. O que ele disse para mim? Ele disse que a ultrassom, né, ele é usado aqui, então ele vai se propagar, está aqui a onda se propagando, atinge aqui a pele, atravessa, quer dizer, refrata a pele, e aqui de repente tem um órgão, né? E aí ao atingir essa superfície do órgão, a onda reflete, então ela vai e volta, mas ela também refrata, com menos intensidade, mas refrata. E atinge, por exemplo, um outro órgão aqui, e que também refrata e reflete. Então, repara, vamos continuar, só para vocês entenderem a primeira parte do enunciado, né? Para observação, vamos lá. Deixa eu ver aqui Para observação de detalhes do interior do corpo, os pulsos sonoros emitidos têm frequências altíssimas, de 30 MHz. Lembrando que mega é 10 elevado à sexta, né? Ou seja, 30 milhões de oscilações a cada segundo. A determinação de distância, vamos fixar isso aqui, ó. Cadê? Aqui, distância entre os órgãos. Viu que eu coloquei lá 2 órgãos, só para vocês se situarem na leitura, do corpo humano, feita com esse aparelho, fundamenta-se em 2 variáveis imprescindíveis, indispensáveis. Ora, gente, olha só, entre a fonte, aqui, ó, lá na figurinha em cima, entre a fonte, um pouco aqui entre a fonte, né? E o órgão 1 e o órgão 2 e a pele, o que nós temos essencialmente? Nós temos distâncias, que são deslocamentos, né? E, claro, o pulso, ele viaja aqui, ele se propaga com uma velocidade. Então, ficou fácil, né? Ora, o que vai diferenciar esse primeiro pulso que reflete no primeiro órgão do segundo pulso que reflete desse pulso que reflete no segundo órgão? Vai ter um intervalo de tempo ΔT entre um e o outro. Lembrando aqui, ó, que velocidade é ΔS sobre ΔT. Olha aqui,
quais são as grandezas físicas que estão aí indispensáveis para você determinar, vamos voltar no enunciado, determinar a distância. Quais são? Olhando a equação, velocidade e intervalo de tempo entre os pulsos refletidos. E aí sim, agora eu vou para as alternativas e finalizo assinalando a letra D, que é a que melhor responde o teste. Veja, a velocidade do som no interior dos tecidos e o tempo entre os ecos produzidos pelas superfícies dos órgãos, né? Mas o que eu vou pedir para que você faça? Uma leitura dos demais, a gente chama isso de distratores, né? Que são as demais... Opa, apertei alguma coisa aqui no meu... Os distratores são as alternativas que não respondem adequadamente os testes. Lembrando aqui que essa aqui é a resposta correta, alternativa D de dado. Beleza? Pessoal, eu voltei aqui de propósito, já que essa questão que a gente acabou de comentar diz respeito à habilidade 1, eu voltei nela aqui, ó. Você vê que sempre você precisa fazer essa relação para entender qual é o que está por trás de uma elaboração de um item do exame, tá? Então, veja só, o que nós fizemos? Reconhecemos características ou propriedades de fenômenos ondulatórios, né? No caso, ou oscilatórios. No caso aqui, qual foi o fenômeno? O eco, que na verdade advém de um fenômeno da reflexão, e o enunciado descreve perfeitamente isso, né? Relacionando-os, vamos lá, ó, lá na habilidade 1, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Qual foi o contexto que nós lançamos mão do conhecimento científico, lá relacionado ao fenômeno ondulatório? O contexto da ultrassonografia, muito utilizada onde? Na medicina, né? Então, não perca de vista essa grande recomendação, talvez tão importante quanto os conteúdos, você articular com as habilidades. Ok? É isso. Então, nessa questão já o item, né, de 2014, a habilidade que foi contemplada, exigida aí nessa questão, foi a habilidade 23. Seria interessante a gente voltar lá na habilidade 23. Deixa eu ver se eu localizo. O que é a habilidade 23? Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, sociais, ambientais e tal, né? Olha só, considerando implicações éticas, possibilidades, avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia. Olha lá a questão. Uma proposta de dispositivo capaz de identificar a qualidade da gasolina vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa dentro da ótica. Olha só, o objeto do conhecimento que está sendo discutido aqui, ou apresentado, é a refração, que é um fenômeno que pode ser estudado tanto na ondulatória quanto na ótica geométrica, né? Quando fala refração luminosa, via de regra, a gente discute isso na ótica geométrica. Nesse sentido, a gasolina não adulterada na temperatura ambiente apresenta razão entre os senos dos raios incidente e refratado igual a 1,4. Ele está falando da razão entre os senos do ângulo incidente e o ângulo de refração,
Isso aqui é o índice de refração relativo, né? É o índice de refração do meio para o qual a onda passa sobre o índice de refração do meio de onde ela provém. No caso, está vindo do ar, né? Então, ele está falando dessa relação. E essa relação, ele está dizendo que é quanto? 1,4. Foi dado isso, né? Desse modo, fazendo incidir um feixe de luz, vamos traduzir isso aqui, ó. Fez incidir um feixe de luz, aqui está a superfície do líquido, e aqui está a famosa reta normal. Esse aqui é o ângulo de incidência. Para cá tem um raio refletido que, embora sempre esteja presente, eu não vou desenhá-lo, porque eu quero enfatizar o fenômeno da refração. Como ele veio do meio de menor índice de refração, que a gente chama tecnicamente de menos refringente. Opa! É isso mesmo, do ar, né? O ar é menos refringente. Para o meio de maior índice de refração, que é o mais refringente, que é o meio, no caso aqui o combustível, né? Esse raio de luz incidente, ele vai aproximar em relação à reta normal, formando aqui o ângulo de refração, que é esse ângulo que aparece na lei. Essa lei aqui é famosa, né? Será que você está lembrando o nome dessa lei? Que a gente aprende lá na ótica geométrica? Lei de Snell ou Snell-Descartes. Snell-Descartes. Estão lembrando, né? Lei de Snell. Bom, desse modo, fazendo incidir o feixe de luz proveniente do ar com ângulo fixo. Quem é o ângulo fixo? Cadê o ângulo fixo? É o ângulo de incidência, está aqui representado. Ó. E maior do que zero, porque se for zero ele incide normal, né? Qualquer modificação no feixe refratado indicará a adulteração do combustível. Ora, em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou um valor 1,9. Pessoal, 1,9 ele é maior do que esse 1,4. Como esse 1,4, que passou a ser 1,9 com a fiscalização, né? Deixou de ser esse. Se ela não estivesse adulterada, olha aqui, ó, foi dada, era 1,4 para essa condição. Só que com a alteração da gasolina, fez o teste e deu quanto? A relação 1,9. Olha que interessante, ó. Aqui o ângulo de incidência é fixo. Se ele é fixo, o seno também é fixo. Então, para ter aumentado a relação que provém dessa divisão aqui, só tem um jeito. O ângulo de refração ter ficado ainda menor. Para o ângulo de refração ter ficado ainda menor, vamos desenhar aqui, ó. O raio aproximou ainda mais da normal. Da normal à superfície. Vamos lembrar que normal é essa reta que forma 90 graus com a superfície. Essa normal aqui que eu desenhei pontilhada. Então, a alternativa correta para esse item de física, lá em 2014, é a alternativa E. Bacana? Mais uma vez, objeto de conhecimento, refração da luz, né? Está lá na matriz de referência, mas tem uma habilidade. Qual foi a habilidade? A habilidade 23. E o que manda a habilidade 23 você identificar? Avaliar possibilidade de transformação de energia. Aí, uso ou transformação de energia. Aí você fala, mas cadê o uso de transformação de energia? Nós estamos falando de combustível, né? Ele tem o seu uso, embora no escopo da questão não exista essa situação do uso ou da transformação. Mas isso remete ao uso e transformação. Nós estamos falando de combustível, que é usado para quê?
com a queima dele, mediante queima dele, fazer o carro funcionar, tracionar o carro, tal, né? E você pode dizer que houve transformação quando adulterou, né, o combustível e as implicações éticas. Você fez uma análise considerando a aplicação ética, as implicações éticas conforme a habilidade 23. Então, gente, ó, maravilha de questão, né? E sempre de olho aí nas habilidades, beleza? É isso aí. Então, pessoal, eu tinha até um pouco mais de coisa para comentar com vocês, questões, né? Mas o que eu analiso é que, nesse momento, é importante que você faça uma reflexão profunda, dado que a gente está aí na iminência, e são 2 meses, mais ou menos, né? Para você se deparar com o exame, fazer essas reflexões e visitar uma ou outra prova, olhar direitinho como é que têm sido feitas essas articulações, e a gente provavelmente encontrará com outros colegas aqui, né, da física, para ampliar esse leque de discussão em relação à prova como um todo. Então, eu trouxe aqui 2 questões, mas, para além das questões, a gente discutiu matriz de referência, competências, que é uma coisa que também está implícita quando fala em Enem, e habilidades, que são 30, né, por área do conhecimento. Então, hoje nós falamos de ciências da natureza e suas tecnologias. Então, ó, um abração, sucesso aí, vamos pegar firme, que eu acho que o sucesso ele é inevitável no caso de cada um de vocês que estão aqui conosco, tá bom? Prazer enorme, muito obrigado, abração, valeu, tchau, tchau.